Fala galerinha, beleza? Hoje vamos fazer o estudo do ponto, é uma introdução à geometria analítica, beleza? Sou o professor Jefferson aqui do Instituto Matemática, olha, a gente representa isso aqui, olha, essa representação, aqui a gente se chama de plano ortogonal ou plano cartesiano, né? Sistema ortogonal, plano cartesiano. O que é isso? Ele é composto de duas retas que se cruzam, tá? Duas retas que se cruzam, elas são perpendiculares entre si, tá legal? E a gente tem o eixo X, chama de eixo, né? Eixo X, eixo Y. O eixo Y tem o nome de eixo das ordenadas e o eixo X, o eixo das abscissas, tá? E aí, como funciona? A gente enumera esse eixo aqui, tá legal? E vai representar pontos nesse eixo. Como, por exemplo, aqui, olha, o ponto A e o ponto B. E essa numeração, bem aqui onde cruza, onde os dois eixos se cruzam, é chamado de origem, tá legal? É o ponto zero aqui, olha, é a origem do plano cartesiano, beleza? Então a origem é bem aqui no cruzamento dos dois eixos, tá legal? E aqui então, olha, a gente tem um ponto aqui representado no plano cartesiano e outro ponto. A representação desses pontos, ela é dessa forma, olha. O ponto é representado por uma letra maiúscula e as coordenadas dele no plano cartesiano é dado assim, o valor do x e o valor do y, tá? Sempre, então, é assim um par ordenado, a gente chama isso de par ordenado. Sempre que se falar, então, em par ordenado, está se falando em plano cartesiano, tá legal? E a representação é dessa forma aqui. O P, o valor do X, o valor do Y. Então, vamos fazer aqui, olha, vamos pegar esse exemplo de representação de ponto. Nós temos o ponto nesse plano, o ponto A. Qual é a coordenada dele nesse ponto? A coordenada dele é isso, olha, o x e o y. O primeiro é o valor do x no eixo x, então aqui o valor do ponto no eixo x é 2 e no eixo y é 3, tá? Então se eu esticar uma reta aqui no x paralela ao eixo y e uma reta no y, aqui no 3, paralela ao eixo x, eu vou encontrar então o ponto A, beleza? E a representação do ponto B, o par ordenado de A é isso aqui, 2 e 3. E o par ordenado de B? O B, o x no eixo x é 7, beleza? E no eixo y é menos 2. Então, sempre o x na frente e depois o y. Tá legal? O plano cartesiano, ele é dividido em quadrantes, tá? Quadrantes. Aqui é o primeiro quadrante, onde está localizado o ponto A. O segundo quadrante está localizado o ponto B. Terceiro quadrante que está localizado o ponto C e o ponto D localizado no quarto quadrante. Beleza? A gente repara então, olha, que no primeiro quadrante, o ponto A, o x e o y são positivos, certo? Aqui vai aumentando, aqui os números, a origem, né, aqui, então os números vão aumentando para cá e os números vão aumentando para cá. Então, todos, nesse primeiro quadrante, sempre o valor de x e de y é positivo. Aqui, no segundo quadrante, no ponto B, olha, o x passa para cá, o x começa a diminuir após a origem. O y não. Essa parte de cima daqui, olha, da origem, é positivo. Então, aqui, o x é negativo e o y é positivo. No ponto C, o x é negativo, está para cá, está à esquerda da origem, e o y também é negativo, está para baixo da origem. Então, no ponto C, o x é negativo e o y é negativo, no caso, o terceiro quadrante.
E no ponto D, que é o quarto quadrante, então o x é positivo, à direita da origem, certo? Mas o y é negativo, que ele está para baixo da origem. Então aqui o x é positivo e o y é negativo. E aí nós temos dois pontos que estão nos eixos, tá? Eles estão nos eixos, não estão em nenhum quadrante. Nesse caso aqui, então, olha, sempre que os pontos estão no eixo, alguma das coordenadas ela é nula, ela é zero. Nesse caso aqui, olha, o x é igual a zero. O y, então, no E aqui, o y é positivo, mas o x é igual a zero. E aqui, no F, o y é zero, beleza? Tá nessa reta aqui, então o y é igual a zero. E o x é positivo, então esse aqui, x é positivo, e o y é igual a zero. As bissetrizes dos quadrantes, elas são formadas por pontos onde o x e o y são iguais. Aqui, olha, percebam que o x é igual ao y, tá? Aqui, então, é o ponto 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, beleza? Quando eu tenho esses pontos, eu formo uma reta, que essa reta é a bissetriz dos quadrantes ímpares, certo? Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o terceiro quadrante. O que é uma bissetriz? Que divide o ângulo em duas partes iguais, certo? Se aqui eu tenho o formato de 90 graus, se elas são perpendiculares, os eixos são perpendiculares entre si, então essa linha, ela forma aqui um ângulo de 45 graus, divide no meio. E aqui também forma outro ângulo de 45 graus, beleza? Essa então é a bissetriz dos quadrantes pares, dos quadrantes ímpares, desculpa. E a bissetriz dos quadrantes pares, o y é igual a menos x. Então, se eu colocar 1 com menos 1, 2 com menos 2, 3 com menos 3, e assim por diante, eu formo uma outra bissetriz, que é a bissetriz dos quadrantes pares. E agora, para encerrar o assunto de pontos, de introdução aos pontos, vamos calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Para calcularmos essa distância, nós temos que ter aqui, olha, temos o ponto A e o ponto B. Então, vamos achar um valor de x para o ponto A e um valor de x para o ponto B. Eu vou chamar ele aqui de XA e XB. Tá legal? E vamos achar o valor de y para A que vai ser o meu YA, e o valor de y para B. YB. Beleza? E a distância entre esses dois pontos vai ser isso aqui, certo? Essa medida aqui, olha, de B até A. A distância entre A e B. Para eu calcular isso, como eu vou fazer? Olha, no plano cartesiano, nós vamos prolongar aqui o YA até encostar no XB. E nós temos um triângulo aqui, retângulo. Beleza? Queremos saber a distância de A para B. Vamos chamar de D. Bom, vocês entendem então que aqui é o XA e aqui é o XB. Beleza? Essa distância de A até B
essa distância aqui, certo? Se você pensar, vamos colocar aqui da seguinte forma, olha. XB é aqui, certo? Vai do zero, da origem, beleza? Vem daqui da origem. Inclusive, como eu não comentei anteriormente, esse ponto aqui é o ponto 00, beleza? Origem, então, é o ponto 00, onde o x é 0 e o y também é 0. Então, aqui, o XB é a medida da origem até aqui, beleza? E o XA é a medida da origem até aqui, certo? Então, esse ponto aqui é o XB menos o XA, certo? Esse ponto aqui, então, é o XB menos o XA. Então, vamos escrever aqui que essa medida de baixo do triângulo, então, é o XB menos o XA. E aqui a mesma coisa, certo? Da origem até o YB, e aqui da origem até o YA, essa medida é o YB menos o YA, certo? Então, isso aqui, olha, é o YB menos YA, certo? Belezinha? Então, gente, olha, nós temos aqui um triângulo retângulo, temos esse valor e esse. Aqui nós vamos aplicar Pitágoras. Então, isso aqui, olha, o D, a distância, essa distância de A até B, como é um triângulo retângulo e ela é a hipotenusa, eu vou aplicar Pitágoras. Olha, o D ao quadrado é igual ao XB menos XA ao quadrado, XB menos XA ao quadrado, que é um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. O outro cateto é o YB menos YA. Opa! Menos o YA ao quadrado. Certo? Então, para eu achar essa distância aqui, olha, o D, se ele está aqui ao quadrado, ele vai ser a raiz quadrada de XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Beleza, turminha? Quando eu tenho esse valor, tenho esse valor e esse valor, é só fazer a subtração, então, colocar ao quadrado. A raiz quadrada da soma dos dois é o valor dessa distância aqui. Beleza, turma? Então, a introdução sobre ponto é essa. A gente vai fazer uns exercícios aí para praticar e ficar bom nesse negócio, beleza? Um abraço, até a próxima aula.